Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACIEG Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz e aqui é o momento, o espaço adequado para nós debatermos os grandes temas do empreendedorismo, para a gente conhecer realmente as grandes lideranças do estado de Goiás e hoje, de maneira muito especial, alguém que realmente tem uma história muito bonita no estado de Goiás e no Brasil como um todo. Ele, Fernando, eu confesso a você que eu já conheci o dom dele classista, na política, só que eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com ele e descobri uma outra qualidade. É um humorista de mão cheia, viu? Ah, é? Você viaja a noite inteira rindo dele, então. viu? Zé Mário Schneider, presidente da FAEG, seja bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Márcio Luiz, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui no FACIEG Pod. E, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade muito importante e grande, é claro, para nós estar discutindo aí vários assuntos, né? Vários assuntos do empreendedorismo, classista e até mesmo político, que, sem dúvida nenhuma, são assuntos que movimentam a nossa vida, movimentam o nosso dia a dia. Ou tanto que podcast é um negócio bom, né? Porque o Márcio trouxe aí na apresentação uma faceta que provavelmente só a sua família conhece. Falar que você é bem-humorado, que você é leve. A vida precisa disso, né, Zé Mário? Ah, sem dúvida nenhuma. Você não pode levar a vida ferro e fogo, como a gente fala. É claro que tem uns momentos ali onde que você está muito assoberbado, você está muito focado, né? Onde você tem que ter assim, um poder de concentração muito grande, claro, para tomar as decisões ou mesmo para você poder acompanhar o dia a dia. Mas no momento adequado, no momento em que você está ali tranquilo, seja com a família, com os amigos, que é o caso do Márcio Luiz, que é um grande amigo, e outros tantos amigos que a gente tem, né? Normalmente você ali mostra o outro lado, né? O outro lado brincalhão, que muitas vezes as pessoas não me conhecem. Muitas pessoas veem assim uma pessoa até meio fechada, sempre meio sério, dando tipo entrevista. Aqueles alemão, sabe? Aqueles alemão meio Schreiner, né? Tal. Bicho brabo. E não tem nada disso. Quem me conhece bem sabe disso, porque às vezes eu fico nervoso, dali 5 minutos Passou. está resolvido e não tem problema. Quem trabalha comigo sabe muito bem a forma como eu trato todo mundo, né? Conhece todo mundo. E é claro, quando a gente tem a oportunidade, a gente faz brincadeira, né? A gente tem ali a liberdade de estar conversando e discutindo com as pessoas, inclusive fazendo brincadeiras que muitas vezes no dia a dia isso não é que não nos é permitido, mas você precisa levar as coisas de uma forma muito centrada, porque senão se você ficar misturando tudo, você também desconcentra e você não consegue atingir o objetivo. Eu sempre falo, se você está na vida classista, eu particularmente penso assim, tenho a convicção absoluta, se nós estamos na vida classista como o Márcio Luiz, como tantos outros estão aí defendendo um setor, defendendo uma bandeira firme, ou mesmo no mundo político, você está para defender o bem coletivo, né? Porque eu acredito que nós, como empreendedores, eu como produtor rural, né, tantos outros aí, o Márcio na sua área, né, seja no terceiro setor, na iniciativa privada, nós somos muito mais competentes do que nós estarmos nessa área para fazer negócio. Então, se nós dedicamos grande parte da nossa vida para estarmos no classismo, defendendo setores da economia, defendendo setores da sociedade, que é extremamente e legitimamente justo, né? E também no mundo político, é porque a gente tem convicção que através disso a gente consegue melhorar a qualidade de vida daqueles das quais nós representamos. Então eu tenho isso com uma convicção muito grande. E se não for por isso, é que eu sempre falo, larga a mão de fazer tudo isso, vai cuidar da enxada, vai cuidar da vida, que é muito mais viável do que ficar fazendo. E já puxando desse assunto para um outro, né, muitas vezes eu tenho discutido isso com a maior tranquilidade, né? Eu vejo hoje no mundo político, muitas vezes, pessoas que não têm absolutamente representatividade nenhuma, zero. Não tem uma bandeira, não tem um projeto. Mas grava vídeo, eu faço, aconteço. Sabe, muitas vezes a população do outro lado não tem noção do que é isso. Aí você vai perguntar, a gente que está no meio, você pergunta, mas qual é o seu projeto? Não, meu projeto é gravar vídeo. Sabe, então... É o candidato do TikTok. Exatamente, candidato Os celular, políticos das redes sociais, né? Política das redes sociais. Aí você pensa assim, não, vai, essa eleição, e na próxima acabou. Na próxima aparecem outros, né? Porque o tal de bobo e besta, ele raleia, mas não acaba, né? Então, essa é uma situação assim que muitas vezes eu vejo, essa não é uma questão só no Brasil, é uma questão mundial hoje, onde muitas vezes aquilo que
é passado e que as pessoas entendem a sociedade como um todo, não é a realidade que a gente vive. E por isso que eu defendo uma imprensa livre, uma imprensa transparente, uma imprensa que muitas vezes a gente não vê isso acontecer, mas uma imprensa que realmente leva as informações daquilo que a nossa população precisa, seja em qualquer área, na área social, na área econômica, na área ambiental, mas a verdade dos fatos. Né? Eu fico muito triste quando eu vejo muitas vezes, né, o Brasil ser atacado, né, no ponto de vista ambiental, coisas que não são verdadeiras, coisas que são inverdades e que são muitas vezes criadas por pessoas aqui do Brasil. Né? Leva essa informação para fora, essa informação vem contra a gente, vem aqui através de barreiras comerciais, através de bater tantas outras coisas que denigrem a nossa imagem lá fora. Então isso é muito ruim, é sabe, é uma coisa muito triste quando você vê próprios brasileiros denegrirem o que nós temos de coisa mais linda, esse país maravilhoso, país fantástico, do povo trabalhador, do povo honrado, um povo honesto. Né? Então, por isso que eu sempre digo aqui, para finalizar, se a gente está nesse mundo classista, muitas vezes até no mundo político, é para fazer o melhor, né? Para defender os interesses da população de uma forma geral. Agora, recentemente teve você vai até me dizer se é fake, porque na internet as coisas vêm com uma força enorme. Uma notícia de que a China, se não me engano, não compra mais soja brasileira. Não teve isso agora recente? Espalham vídeos. Comentários, né? Comentários muitas vezes que misturam uma ideologia política extremada, né? Extrema direita, extrema esquerda, que isso não é bom. Aí outra hora, embargo a carne bovina que não pode, que não sei o que é a Europa, isso tudo aquilo. Então, assim, o que a sociedade ganha com isso? Nada, não perde, né? Eu vou puxar aqui um pouco, Marcelo, se me permite, né? Mas para o nosso setor agropecuário, nós vivemos aí a pandemia, a coisa mais inusitada que a gente poderia imaginar, o mundo todo parou, né? As pessoas todas em casa. Eu me lembro muito bem quando a gente via lá na frente da catedral em Milão, né, aquele tenor famoso que é cego da Itália, cantando sozinho, né? Já me lembro o nome dele, já me retrato aqui. O Google conta pra gente. Memória de grávida é terrível. O Bocelli, não? Isso, Andrea Bocelli cantando. Você via as pessoas nas sacadas, nas ruas, na Europa, no Brasil, cantando para os outros, todo mundo isolado. Aí o setor agropecuário, ele dando a resposta, levando comida. Não faltou comida em momento nenhum no Brasil. Em momento nenhum não faltou. Estava lá o tomate, estava lá o arroz, estava lá o feijão, estava lá a carne, estava tudo do supermercado à disposição das pessoas, não faltou remédio, graças a Deus. E naquele momento até eu imaginei assim, poxa vida, eu acho que a partir de agora nós vamos viver um mundo melhor. As pessoas que conseguirem sair desse processo, né, conseguirem sobreviver a esse processo de pandemia, eu quero ver quem diz que não tinha medo de morrer. Pegar, antes da vacina, se pegavam um vírus aquele lá, as pessoas todas, me desculpe, se a pessoa falar que não tinha medo de morrer, ela está um pouco... O ex-presidente não tinha, não, não está sendo verdadeira. Não estou dizendo que é o caso, né? Mas, então eu pensei assim, poxa vida, acho que nós vamos viver um mundo melhor, as pessoas vão refletir mais. As pessoas vão refletir mais. Poxa, eu tive uma oportunidade de sobreviver a uma pandemia. Quantos e quantos milhares de irmãos nossos... É só nós puxar aqui para a nossa consciência, colegas de trabalho nosso, pessoas conhecidas nossos, parentes nossos, que nos deixaram naquele momento difícil. Não vou aqui nem citar nomes, porque possa até a gente ficar emocionado com isso, né? E o que nós vemos hoje? Parece que as pessoas esqueceram aquilo todo. Um xingando o outro na rede social, o outro não sei o quê, sabe? Poxa vida, nada. Que desrespeito, nada, sabe? Que desrespeito com o ser humano. Eu vejo uma onda, muitas vezes, de criminalidade acontecendo, sabe? Coisa mais banal possível. Onda de feminicídio acontecendo no Brasil todo, aqui em Goiás, infelizmente. Né? O marido que corta a tornozeleira e vai lá e assassina a mulher com tantas facadas. Que coisa triste, que coisa, sabe? Que coisa desumana. Que o ser humano parece que ele está pior que animal irracional, pela sobrevivência, pela comida, e não é esse o caso. Então, acho que assim, precisa refletir. Nós precisamos ter mais Deus, nós precisamos ter mais fé, nós precisamos acreditar mais no ser humano. Eu preciso olhar para o Márcio e acreditar e confiar nele.
Eu preciso olhar em você, Fernando, acreditar e confiar. Preciso olhar para os colegas meus que estão aqui, os que estão trabalhando no bastidor, que muitas vezes as pessoas não veem, mas acreditar e confiar neles. Dar esse voto de confiança. Não é simplesmente ir no celular, né, e escrever, você é um imbecil, você é um... Não é assim. Não é assim, infelizmente. Infelizmente. Eu sempre falo que o meu celular até está ali, mas eu falo que o celular é uma invenção bacana, muito bacana, sabe? Inclusive, às vezes as pessoas acham, e depois eu quero falar em relação ao setor agropecuário, me lembro de perder a analogia em relação ao celular. Peraí, segura aí então. Para desse ponto. Vamos lá. Vamos falar da VegTex, assessoria tributária, Márcio? Fernanda, cada vez mais as empresas elas precisam de um aconselhamento, orientação tributária. Está vindo uma reforma aí que vai virar uma loucura. Nós vamos ter ao mesmo tempo 2 sistemas funcionando. Então, a empresa que queira realmente ter um bom êxito nessa caminhada, ela precisa de ter um acompanhamento de alguém que seja profissional, especialista nesse sentido. A VegTex faz esse trabalho. Márcio, como é que eu tenho acesso à consultoria da VegTex? Procura uma das nossas ações comerciais, que lá você vai ter todas as orientações. Zé Mário, celular muito bom, mas... Mas, quando usado pelos filhos de Deus que têm fé, é uma maravilha. Atalha caminho, nos traz informação, né? Traz um mundo perto de você em segundos. Agora, quando os filhinhos do capeta usam ele também, é uma arma poderosíssima, sabe? Então, a pessoa, por exemplo, o que eu cito, que é o celular, né? Aquelas pessoas que não têm uma tribuna, que não têm coragem de falar pessoalmente, ele se esconde atrás dessa tela e vai escrever bobagem. Todo mundo corajoso. Aí você chega, você conhece um cara num grupo, por exemplo, né, uma pessoa, pode ser uma mulher, um homem, um jovem, uma criança, você vê uma pessoa, nossa senhora, você pensa assim, esse cara é nervoso, esse cara é... Essa pessoa é... Esse aqui, vou te contar, esse camarada aqui, ele deve ter sido lá das épocas antigas, da Napoleão Bonaparte e tal, o cara é um general de guerra, né, e tal. Aí, quando você conhece ele pessoalmente, você olha para ele, mas você é aquele... Brabão? Aquele brabão, seu... Rapaz, você nem tipo de homem você tem, você é um moleque. Então, treme todinho. Para atacar na internet é bom. Treme. Não, na internet é... Então, gente, o que é isso? Falta de amor, falta de fé, falta de Deus na família, na vida de cada um. As pessoas têm que ter essa consciência. Você é um homem de fé. Muita. Passei por muitos momentos difíceis na minha vida, inclusive recentemente, e foi Deus, foi a fé em Deus que me trouxe até aqui. O que aconteceu? Eu tive um problema, uma cirurgia de revascularização há mais de 1 ano atrás, em Brasília, tive 3 pontes, e nessa revascularização, infelizmente, eu adquiri uma bactéria, né? Uma infecção hospitalar. Bom, vida que segue. Aí veio vindo, acho que o Márcio até acompanhou, que eu não dava legal e tal, com dor, isso, aquilo. Passei quase 1 ano com dor, de repente começou a surgir umas coisas. Olha, é o aço aquele que amarra a costela que está dando rejeição. Tira um, tira outro, nada. Fui aí no especialista em São Paulo, no infectologista, ele falou, olha, aliás, eu já estava tratando aqui em Goiânia também. Ele falou, olha, você está com toda a tua parte inferior aqui do externo comprometida, nós vamos ter que fazer cirurgias e tirar toda essa parte de ossos que está comprometida. Porque ela como a gente fala na roça, ela estava carcomida por caruncho. Desgastou. A bactéria consumiu, né, a grande parte. Com isso eu perdi 1/3 do externo, na parte externa do osso, na frente aqui. 3 costelas de um lado esquerdo e 2 costelas do lado direito, que extraiu para resolver o problema. Graças a Deus. 3, 4 cirurgias em menos de 1 mês. Fiquei internado em São Paulo. A fé em Deus, a força da minha família e dos amigos me trouxe até aqui. Hoje eu estou 150%. 150%, graças a Deus, estou bem. Tá? E se eu fosse continuar da forma que estava, com certeza não estaria aqui. Então foi, é claro, a ciência, a medicina, a fé na medicina, na ciência, em Deus, que me trouxe até aqui. O produtor rural, ele tem muita fé. Ele precisa ter, porque ele lida, ele tem uma conversa com Deus o tempo inteiro, é sobre chuva, é sobre seca, é uma confiança em Deus, não é, Zé Mário? Tem que ter. O produtor rural, vou te contar, viu? Produtor rural, aqueles que estão nos vindo, nos ouvindo, nos assistindo, sabe muito bem o que eu falo. Ele é a pessoa que sempre acredita e sempre vai acreditar.
E o mais importante, o mais interessante que isso tudo, né? Se não dá certo esse ano, de repente o cara, por exemplo, nós vimos aquela coisa horrorosa que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela catástrofe das enchentes, né? E o cara falei, puta, né, perdi tudo, mas o ano que vem eu recupero. E assim é a nossa vida. Né? Você deu um clima, o clima não foi favorável, você perdeu, o preço não ajudou, não, mas beleza, vamos lá, pode ver agora. Os preços não foram favoráveis e não estão favoráveis. Mas a turma está toda plantando, a turma está toda trabalhando, a turma está toda agarrada, porque tem fé e porque acredita no seu trabalho. Inclusive lá no Sul. Inclusive no Sul. Né? Acredita no seu trabalho, acredita na pesquisa, na inovação, na ciência, que fez com que esse setor se tornasse um dos setores mais modernos da economia, não só brasileira, mas mundial. Não há um setor da economia mundial que evoluiu tanto quanto o setor agro. Né? E ele, se der algum probleminha no meio do caminho, ele fala, o ano que vem eu recupero. E se chegar o ano que vem, ele fala assim, o ano que vem eu recupero. Então, essa fé que move. E é por isso que eu acho que nós brasileiros, né, acho não, tenho convicção, achar é pouco, mas eu tenho convicção que nós somos um país abençoado por Deus. Eu acredito muito nisso, confio muito nisso. Olha que terra maravilhosa. Tem uns probleminha nossos, mas olha que terra maravilhosa. Safras cada vez mais crescentes. Né? A produção de alimentos não alimentando não só os brasileiros, a extensão de terra que nós temos, e aí, sol, chuva, a gente tem tudo, água. E aí vocês começam a já entrar naquilo que eu falei da visão, né, que as pessoas tentam deturpar. Nós produzimos tudo isso em 7,1% do território nacional. 7,1%. 7,1% apenas. Isso não é eu que falo, é a NASA. Dados da NASA. Quem não acreditar na NASA, esses ambientaloides de boteco, vão lá discutir com a NASA, não vão discutir com a gente. Que número interessante. 7,1%. Mais 65% do nosso território é preservado. Nós cultivamos tudo isso em apenas 7,1%. Só de indígenas nós temos 14% do território nosso demarcado hoje. Então, para vocês verem como que é. Por exemplo, assentamentos. São mais de 80 milhões de hectares hoje de assentamentos, mais de 10% da área nacional em assentamentos. O que assentamento produz? Pouco, muito pouco, quase nada, absolutamente nada. A maioria são moradores, infelizmente. São 5 milhões de produtores rurais no Brasil, mas 500 mil produtor produz 90%. Nós temos uma grande maioria que está no meio rural, que vive numa pobreza extrema, que depende de programas sociais. E por que eles estão nessa situação? Porque o Estado não chega na mão deles, não chega neles. E são moradores, realmente, são pessoas que não têm conhecimento. Então, essas precisam do apoio do Estado. Agora, eu estou, às vezes, misturando um pouco de assunto, mas a gente vai. Peraí que o senhor vai me contar como chegar nesse pessoal, depois da gente falar de liberdade digital, da gente prestigiar a Solute. Fernando, toda empresa tem que ter o certificado digital, isso é uma obrigação fiscal, não tem como sair disso. Então, dentro desse contexto, o melhor certificado digital do mercado é o da Solute. Primeiro que é uma empresa goiana, isso dá um orgulho danado na gente. E não só por ser goiana, é a maior do Brasil, tem toda uma expertise, você vai ter o certificado digital com segurança, com solidez. E outro ponto muito importante, através do certificado digital que você compra lá na associação comercial, você está ajudando também o nosso sistema a se manter. Então, certificado digital é na associação comercial. Como chegar nessas pessoas? Como é que o Estado pode acessar isso aí e mudar essa realidade? O que acontece? A gente vê programas de fruticultura, né? Isso. O que eu quero chegar? Então, grande parte dessas pessoas, infelizmente, é programa social. Programa social não tem jeito. Agora, tem uma grande parte que é resgatável. Nós conseguimos resgatar. O que ele precisa? Ele precisa de uma atenção. Porque muitas vezes o povo chique da cidade grande acha que a vida acaba no morro, que atrás do morro só tem mato e bicho. E lá tem gente morando, lá tem o seu Zé, tem o seu Bastião, tem o seu Manuel, uma pequena propriedade. Tá lá. E muitas vezes, quem conhece bem a realidade no meio rural sabe que aquela pessoa está ali em umas condições extremamente vulneráveis. Tirando lá seu leitinho, 30 litros de leite por dia, 50, vezes R$ 2,50 que está hoje, 120, vai dar um faturamento de 3.600 por mês, R$3.000. Qual é a família que sobrevive com 3 mil lá na roça? Paga energia, paga o remédio da vaca, paga isso, paga aquilo, não sobra nada. O filho desse camarada vai querer ficar lá? Pergunta. Não vai.
vai vazar. A estrada é ruim, a ponte caiu, não tem internet, ele não tem a vacina, não chega nele, ele tem que buscar a vacina na cidade, porque a vacina não vai nele. Entendeu? O ônibus é velho, às vezes, para estudar, fez o primeiro grau, ele parou por ali. Qual é o negócio? Qual é o segredo? E hoje nós fazemos isso. O Senar faz isso, os sindicatos rurais fazem isso. Nós levamos o conhecimento a ele, a assistência técnica, as cadeias produtivas, aquilo que você falou. A fruticultura, temos uma parceria lá no Paraná, em Flores, nós levamos a ovino caprino, nós levamos a produção de mel, nós levamos o conhecimento mandioca, ali. Né? Mandioca, enfim. São essas situações. E levamos isso a ele. Às vezes ele não precisa do financiamento na hora, ele precisa a vaquinha do leite. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um pequeno produtor, ele tem 50 cabeças de gado lá, de mamanda caducando, tudo chifrudinho, todo aquele negócio emperrado que não vai para frente. Ele tem 5 vaquinhas dando leite, 5. A especialidade dele é leite. Cada uma produz 10 litros, ele produz 50. O que os outros 45 estão fazendo lá? Nós começamos por aí, com diagnóstico na propriedade. O Senar faz isso, nós fazemos. Hoje nós assistimos 15 mil produtores no estado. Hoje, nós, Senar. É claro que a Emater faz também, outros fazem, mas nós, por exemplo, esse business, não, porque esse aqui, não, descarta, vamos trabalhando, nós vamos organizando a vida dele. E aí esse camarada, que produzia 50 litros, e tem casos específicos aonde vocês quiserem ver no estado, ele passou a produzir 100, produzir 150, 500 litros por dia. Ele foi melhorando, ele vendeu aquele refúgio que ele tinha, dos 45 que sobrou, melhorou o pasto, em vez de ser aquele pastão grande, ele maximizou, adubou, botou calcário, botou titica de galinha e tal, quer que seja, e a vaquinha dele tem comida, tem isso, tem aquilo outro, Já foi comprou melhorando. um carrinho mais novo. Pronto, mas qual é o grave disso tudo e qual é o grande objetivo nosso e eu diria, a grande conquista nossa? Por exemplo, ele tinha 2 filhos. Os filhos dele já tinham ido embora para a cidade. 17, 18, 20 anos, já tinham ido embora. Primeiro grau. Não, nem primeiro grau, se brincar. 4º, 5º, 7º. Primeiro grau. Que emprego que ele ia arrumar na cidade com primeiro grau? Você, Fernando? Frentista, empacotador no supermercado. empacotador, misturador de massa, servente e tal. Beleza. É isso que a gente deseja para o filho do pequeno produtor? Só isso? Só porque ele veio da roça? Porque eu falo isso que eu sou. Eu sou desse tipo de gente. Eu vim disso. Eu saí de casa com 8 anos de idade para poder estudar. Então eu sei muito bem, nós somos 7 irmãos. Então se Deus me deu a condição de eu estar ocupando hoje uma presidência da FAEG, do Senar, serviço presidente do CNA, se eu não fizer isso, eu tenho que cuidar da roça. Eu tenho que olhar para essa gente. Não é que eu tenho. Isso está no meu DNA, olhar para essas famílias. O que acontece então com esses 2 filhos que foram para a cidade e o Senar, nós chegamos lá a ajudar eles, apoiar eles, dando essa assistência técnica, não dando nada de graça, dando conhecimento. E ele aceitou conhecimento. É claro que ele precisou, às vezes, financiar um resfriador de leite e tal, tudo bem. Mas o filho dele, que estava com 18 anos e que estava trabalhando de frentista, e o outro que estava trabalhando de servente, voltou para a propriedade ajudar seu pai e sua mãe. E de tardinho, perspectiva lá. E de tardinho, sabe o que ele faz? Ele pega uma toquinha e vai fazer faculdade na cidade próxima. Então, essa é a realização plena do nosso trabalho. Quando você pode melhorar a vida das pessoas como um todo. Quando você vê... Lá onde elas estão. Lá onde elas estão. Melhorar a vida delas ali. Não fazer elas migrar. Agora, se quiser migrar, tudo bem. A hora que o cara fez agronomia, está formado em agronomia, em zootecnia, engenharia agrícola, um bom advogado, beleza. Agora, o que eu não posso é porque ele é filho do pequeno produtor. Ele foi abandonado pelo Estado, foi esquecido pelo Estado, como a grande maioria dos assentamentos são hoje. Né? O governo federal esqueceu ele, jogou ele lá, largou ele lá. E me desculpa que o governo do Estado também, hoje o Caiado tenta de toda forma trabalhar muito bem, não é porque ele é governador e sou parceiro dele, não é isso, mas ele faz um grande trabalho, inclusive na segurança e tudo mais, mas os governos municipais também muitas vezes esqueceram dele. É onde que a gente entra e tem que levar esse trabalho para eles. Né? Zé, você representa muito bem o meio rural e a gente acompanha no cenário nacional
o sentimento de que o governo federal ele enxerga o produtor como um segmento político que ele não vai ter muita aceitação. E algumas ações dão a entender que o governo federal ele quer diminuir um pouco a força econômica do agro. Alguns exemplos, né? Uma reforma tributária que prestigiou um pouco a indústria em detrimento do agro. Eu vi uma matéria recentemente comentando que esse ano foi pela primeira vez em vários anos que teve mais linhas de crédito para a indústria do que para o agro. Você acredita que esses números são coincidências ou de fato o agro vive um momento desafiador por conta do governo federal? Não, eu sou bastante reto nos meus pensamentos e naquilo que eu acredito. Eu penso que a indústria brasileira precisa desse apoio, né? Sou totalmente favorável. Criar aquele programa, acho que foi 200 bilhões de apoio à indústria, não me lembro muito bem em valores, mas houve realmente esse apoio à indústria e é legítimo e justo. Agora, é claro que o agro hoje, da forma que ele está, né, e o agro hoje ele aprendeu a não andar de cabresto, na verdade é essa, né, ele tem um pensamento, uma linha própria, e aqui eu também não defendo extremismo, mas eu acho que defendo aquilo que a gente acredita que são valores, centro-direita, valores de família, valores de liberdade, segurança jurídica, a questão do direito de propriedade privado, né? Então, qual é a grande questão que a gente vive hoje com relação ao governo federal? É a questão da invasão de terra, que nós somos totalmente e frontalmente contra, porque é crime, isso está no artigo 5º da Constituição Federal, o direito de propriedade, né? Essa questão indígena, que é uma questão que as pessoas imaginam que nós somos contra os indígenas, e não é nada disso, nós somos favoráveis, que os indígenas são tão brasileiros quanto nós, ou mais brasileiros que nós. Então, são os irmãos brasileiros e indígenas. Agora, muitas vezes o que a gente vê, essa barbaridade, essa barbárie que ocorre, e aí as pessoas têm que entender, né? Muitas vezes as famílias estão lá 100, 200 anos, e de repente vem, porque tinha uma história do indígena que veio do Paraguai, que estão lá no Paraguai e veio para cá, daqui até onde o morro, onde que a vista alcança, era uma indígena e tal. E essas famílias são enxotadas, e aí a grande diferença, não sei se vocês sabem, mas não prevê o pagamento de absolutamente nada, a não ser alguma benfeitoria, mas não há indenização de área indígena demarcada, não sei se vocês sabiam disso. Não. Não há, você é expropriado. Agora, se você tem um barracão, eles te dão um dinheirinho, se tem uma cerca, eles te dão um dinheirinho, e você some de lá. E os indígenas entram lá, fazem misúria, fazem aquilo que bem entende, vocês acompanham na televisão, e não acontece absolutamente nada. Nem os estados têm força para intervir nesse processo. Nem os estados têm, só a Força Federal. E muitas vezes o governo é leniente com essas ações. Então isso irrita, e isso distancia muito o setor agro, né, do pensamento do governo federal e das ações do governo federal, né? Por exemplo, invadir terra. Em 2024, você vai pensar assim, o camarada acha que a terra é dele e vai lá um grupo de desocupados e invadir terra. Não existe. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso é coisa de primitiva, né? Coisa dos bárbaros e dos vikings, sabe? Então, são essas questões que nos distanciam, esse pensamento que nos distancia. Agora, é claro, nem tudo também é terra arrasada, não é isso. O agro ele tem a sua força própria. Ele é uma locomotiva hoje que, eu sempre falo, eu aprendi isso com a minha irmã, né? Poxa vida, eu tenho medo de acabar o carvão da locomotiva, o combustível. Ela falou, não, você tem que preocupar realmente, mas a locomotiva ela é muitas vezes movida pela inércia dos vagões, né? Então, mesmo que raleie o combustível, os vagões empurram. Então, o agro é isso. Está passando um momento agora mais delicado de preço, de mercado, né? Mas ele é passageiro, a gente sabe que é passageiro. Então, aí que está a tua grande questão, Fernando, que você falou, né? Poxa vida, mas o produtor ele é um cara que tem fé. Tem mesmo, resiliente, ele é danado. É o sol, é a chuva, é o vento, é o granizo, ele está ali firme, porque ele sabe que vai passar. E essa fé que move ele é que faz isso. A engrenagem funcionar. Isso. E essa grandeza que o Brasil tem que as pessoas às vezes não observam, né? Por exemplo, nós vamos ter ano que vem COP30.
em Belém, no Pará, na boca da Amazônia. Imagine se nós não agirmos e mostrarmos efetivamente e realmente o que o Brasil é. O que esse pessoal não vai criar narrativa lá contra a gente? Que nós somos desmatador, que nós somos, sabe, vamos falar, mesúria, né? Agora, o que nós estamos já preparando? A partir de agora. Nós temos agora a COP29 no Cazaquistão, em Cabo. Mas, claro, lá a gente vai dar a CNA, a CNI, nós vamos estar lá com uma forte representação. Mas o nosso foco maior é nos prepararmos para nós debatermos na COP30 em Belém, para não deixar que nos atropelem. Nós vamos ter lá grandes exposições, nós vamos ter lá, vamos estar trabalhando com pessoas que realmente têm credibilidade, que não adianta o Zé Mário falar do agro, não é que não adianta, não resolve. Vamos falar já que argumentos o agro vai levar. Antes, vamos falar da Tempo, a melhor opção de plano de telefonia para a sua empresa. A Tempo Telecom ela traz uma série de benefícios. Primeiro, o valor de mercado abaixo do que é praticado. Então, você vai economizar. Segundo, eventualmente, alguma dúvida, questionamento, não é aquele atendimento que você vai ficar 2 horas lá na central de atendimento. Muito pelo contrário, atendimento humanizado, rápido. E terceiro, é mais um produto da nossa rede. Você tendo um plano de telefonia pela Tempo, você está ajudando as associações comerciais a fazer esse trabalho de representação. Então, pensou telefonia, pensou realmente a Tempo Telecom. Ô, Fernando, só para emendar o seu raciocínio, o Zé Mário está pontuando muito bem e ele trouxe alguns números aqui que realmente impactam. Porque o que foi massificado, Zé? É que o agro e meio ambiente é água e óleo, não se misturam. Isso está no inconsciente das pessoas. A versão que foi trabalhada é que necessariamente o agro agride o meio ambiente. Você trouxe um número aí que é impressionante, né? O tamanho do Brasil, praticamente em menos de 10%, de fato, ele é ocupado com produção. E a gente sabe que por detrás de toda essa discussão tem muita questão internacional que não tem interesse que o Brasil consiga fazer esse processo de explosão no sentido do aumento do número da produção. Mas, em resumo, como que nós vamos romper essa bolha? Como que nós vamos massificar uma narrativa em confronto com o que tem sido plantado nos últimos anos por gente aqui de dentro do Brasil, mas principalmente lá de fora? Tá. Muito, muito pertinente as suas colocações. Você veja bem, a Europa fez aquela confusão toda dos produtores rurais, sabe por quê? Porque eles eram obrigados a deixar 4% na área deles em pousio. Pousio é dormindo de um ano para o outro e não plantar, 4%. A reserva legal nossa é 20%, mais as APPs, as beiras de água, de corguinho e tal, de rio. Na Amazônia é 80%. Então lá eu posso só utilizar 20% fora. Tá? Lá eles brigaram por causa de 4% que você tinha deixado de um ano para o outro sem cultivar. Não tem beira de rio. Quem já sobrevoou a Europa e conhece a Europa sabe muito bem disso. Não tem mais nada disso. Então eles estão querendo criar uma regra aqui que eles não têm lá. Eu estou querendo pregar moral. Como a gente fala com a calça rasgada. Bom, tá? Então, o que acontece? Não adianta eu querer contar essa história. Essa história tem que ser contada pela ciência. Dados, estatística. É a NASA, é a Embrapa. A Embrapa hoje é a maior empresa de pesquisa do mundo, tem credibilidade mundial. Mas assim, ela é judiada pelo governo. Mas esses dados científicos, como que ele vai chegar aí que lá tá a na questão. base? Nós vamos ter que começar a trabalhar isso desde agora. Nós já estamos trabalhando nisso. Por exemplo, tem uma Embrapa Territorial que tem um mapeamento de todos os biomas do Brasil, onde estão as reservas, tá? O que é a produção sustentável. Por exemplo, plantio direto. Qual é o país no mundo que tem plantio direto? Eu só conheço o Brasil. O que é o plantio direto? Plantio direto, você não mexe com a terra. Você planta, colhe, a palha vai ficando lá, ela vai sedimentando, vai nitrificando, vai virando adubo, vai virando minhoca, vai virando... O negócio é doido. Cada ano mais se diminui o uso de insumos, né? Adubo e tal. Agora nós estamos com forte nos bioinsumos, que são tudo produtos biológicos, né? De bactéria, de fungo. Então, plantio direto é isso, eu não mexo mais no solo. Eu preparei ele bonitinho e a partir disso é só semente, colhendo, tal. Você planta milho, planta soja, planta cana e aquilo ali vai apodrecendo. Então, o solo de cerrado, que é um solo
muito pobre, muito fraco, né? Ao passar dos anos, 15, 20 anos, você tem uma camada de turfa de bactéria de 20, 30 centímetros de bactéria. Então, você imagine a riqueza, que às vezes a pessoa acha que solo é uma coisa morta. Não é, é vivo. É igual o intestino, a gente acha que o intestino é cheio de bactérias, a terra é isso, o solo é isso, ele tem vida, né? E aí me arremete a outra questão, quando a questão dos incêndios. Que não sei o quê. Seguido você escuta algum ambientalóide de boteco, de fundo de boteco, com incêndio. Gente, qual é o cara que é louco de tocar fogo numa palhada de 30 anos? Se você for débil mental, maluco, tem que internar. Qual é o camarada que vai queimar o pasto dele, que está lá, a pastagem de braquiária, que custou de milhões, vai perder ter o pasto pro gado? Quem é doido? O fogo vem de fora, pega um fogo e vai embora. E sabe qual é o maior problema? É porque não existe uma forma de você cercar isso. Né? Você pega uma extensão grande, você quer de Porangatu, que vai queimando tudo, vai numa seca que nós vivemos aí, esse período dramático de seca. Né? Aí o que acontece? O fogo vai para a cabeceira, à noite a cabeceira é aquela beira d'água lá. E ali ele fica ali quietinho, num pau ali. Né? Outro dia amanhece, esquenta, dá o vento, ele pula e vai queimando lá para o outro lado. Ele queima tudo, né? Então, é uma doidura as pessoas pensar isso. Em relação à COP, nós vamos fazer um grande trabalho com o Embrapa, com outras instituições de pesquisa e ciência, e mostrar aquilo que nós estamos fazendo, mostrar os 7% que nós produzimos, mostrar a nossa produtividade. Por exemplo, vamos tratar de índice de produtividade. Quando eu falo de setor moderno de economia, há 30, 40 anos atrás, o nosso boi demorava 4 anos para ir para o abate. 4 anos. O chifrão dele era grandão, assim. Hoje, com 18 meses, eu estou abatendo um boi. Não. Mais pesado. Que diferença, hein? De 48 meses para 18. Soja, eu produzia 25, 30 sacos. Hoje eu produzo 80. Milho, eu produzia 50 sacos por hectare. Quem tiver especialista me escutando não vai achar que eu estou mentindo. 50 sacos, hoje eu produzo 200. Mas é só isso. A vaquinha nossa de leite dava 5 litros, até menos. Hoje qualquer vaquinha, que por mais fraca que seja, dá 25. O que é isso aqui? É genética. Genética, ciência, tecnologia, inovação. O que acontece quando eu falo de tudo isso? É que eu estou usando os mesmos recursos naturais, estou usando as mesmas áreas, aumentei a produtividade, eu não aumentei a área de produção. Nós, no Brasil, não precisamos derrubar uma árvore para aumentar a nossa produção. É só utilizar as áreas que hoje não estão bem aproveitadas, ou áreas que estão degradadas. Nós temos áreas hoje, isso aqui o Márcio Luiz conhece bem, o norte, o Vale do Araguaia, nosso, que está há 30 anos que foi formado pasto. E esse pasto não está mais dando a resposta que o produtor pecuarista espera. Mas Mário, como é que ele faz? Ele precisa de investimento. Vamos falar de tecnologia no campo já. Antes, vamos falar da Faculdade do Comércio. Faculdade do Comércio é uma rede de curso de graduação e pós-graduação que permite, primeiro, a comodidade. São cursos totalmente na modalidade EAD, ou seja, à distância vai fazer a sua carga horária conforme a sua disponibilidade, às vezes no final de semana, à noite. Segundo, que são cursos realmente vocacionados para o comércio, que o próprio nome já fala. E terceiro, que é mais uma ferramenta que você pode estar ajudando no sistema das associações comerciais. Então, quer fazer curso de graduação e pós-graduação, vá na Faculdade do Comércio. Márcio, como é que eu consigo a Faculdade do Comércio? É só ir nas associações comerciais, você vai ter todas as informações. Você viu que apresentador de podcast, Zé Mário? Te contar, viu? Tá demais, não tá? Estou surpreso. Vou falar. Você vai tomar o lugar da bancada de muita gente. Não vai? Vai. Passarinho que acompanha a morcega mexe a cabeça para baixo. É verdade. Tá voando muito. Zé, vamos falar da tecnologia que promove essas mudanças aí no campo, então, né? quando eu falo... Tem até musiquinha para vaquinha ouvir, não tem? Exatamente. Produzir mais leite, diminuir o estresse. Ela fica confortável, Fernando, ela tem a vassourinha que ela se escora e a vassourinha fica coçando penteando ela ali, aí, sabe, então, são... O que você ia dizendo, Márcio? Não, um dado curioso, porque algumas pessoas ainda atrelam o campo
a ausência de tecnologia, a ausência de modernidade. Chapéuzão, né? E vou dar só um dado aqui. Nós temos várias entidades, instituições que fazem um trabalho muito bonito de representação classista. Mas depois vocês entram no Instagram da FAEG, é disparado o maior Instagram em número de seguidores e também de interatividade. Então, assim, é só mais um dado para mostrar o quanto que o agro também está conectado, também nesse aspecto. A FAEG é exemplo em tudo, nesse aspecto também. É uma bondade sua, né? Mas o que é tecnologia? Então, quando eu falo dessa revolução de produtividade, foi tecnologia, ciência e inovação. Nós temos dois Brasis, um Brasil antes da Embrapa e um Brasil depois da Embrapa. A verdade é essa. Então, teve o tal de Alice Paulinelli, que nos deixou há pouco tempo, que foi um cara visionário, à frente do seu tempo, que fundou a Embrapa. Mandou 2.500 agrônomos, veterinários, engenheiros fazer pós-graduação e doutorado no exterior. E esses camaradas vieram para cá e fizeram tudo que nós temos aí hoje, né? É claro, hoje as empresas privadas estão fazendo. Então, você que está com esse smartphone aí você acha que aqui tem tudo, né? Acabou com a Kodak, acabou com um monte de coisa, né? Tudo. Tem a tecnologia que acabou com um fax, Nikon, Canon, acabou com tudo. Com acabou com máquina fotográfica. Não, e com os meninos vão contestar a gente ali, porque não, mas, se tivesse acabado, tinha era celular aqui não, na nossa frente. Mas é uma né? tecnologia embarcada do tamanho do mundo, num aparelhinho desse. Pois bem, eu vou fazer um desafio. Se você for analisar um grão de milho e um grão de soja, hoje tem mais tecnologia embarcada no smartphone, dos mais modernos. Pode pegar, acho que é iPhone 15, agora que tá, né? 16. Pega o iPhone 16, tem menos tecnologia embarcada que um grão de soja. Porque um grão de soja produzia 25, ele produz 80. Um grão de milho produzia 50 sacos, eu tenho produz orgulho 200. de dizer que meu pai é dessa leva, da Embrapa. Meu pai foi funcionário de carreira da Embrapa há muitos anos. Técnico? Engenheiro, Engenheiro civil. Ele fez engenharia civil e ficou muitos anos. Participou ali do desenvolvimento do biodiesel. Então você conhece boa parte do que eu estou falando. A Embrapa é um orgulho, as pessoas não sabem o que é uma Embrapa. E hoje eu vejo a Embrapa abandonada, dilapidada, sem recursos, sem orçamento. O orçamento vai para pagar os funcionários. Então, se o pessoal dos centros de pesquisa não sair correndo, buscar na iniciativa privada, fica lá, sabe? Mas as pessoas não têm noção. E a Embrapa não trabalha para o grande produtor, para o grande fazendeiro. Trabalha para todo mundo, trabalha principalmente para os pequenos. Eu acho até que a colaboração dele na Embrapa foi engenharia mecânica, porque ele fez as duas, civil e mecânica na UNB. Mas sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição também. Com certeza. Tá? Porque como que a gente enxerga hoje os produtores de uma forma geral? Nós, né? Nós, o sistema FAEG, Senar, sindicatos e FAG, que a FAEG é a federação, os sindicatos rurais são 128, o instituto nosso que trabalha nessa área de apoio, né, de pesquisa, e o Senar, que é o Serviço Nacional de Formação Rural, que trabalha na assistência técnica, capacitação, profissionalização. Nós enxergamos o produtor rural de três formas como eles realmente são. O maior produtor, nas maiores propriedades. O médio produtor, na média propriedade. E não é o pequeno produtor, mas a pequena propriedade. Porque dentro da pequena propriedade pode ter um grande produtor. Dentro da grande propriedade pode ter um pequeno produtor, cabeça de titio. Interessante, isso é verdade. Bom, cara visionário, né? Exatamente. Então, como é que nós fazemos e agimos, Márcio? O maior produtor é aquele filho formado na faculdade. Nós olhamos o sistema, os produtores como uma mãe enxerga os seus filhos. O maior é formado na faculdade, engenharia, sei lá. É um filho que se vira, ele precisa de política pública, ele precisa de uma defesa ambiental, ele precisa de um trabalho classista que nós desenvolvemos, de uma política agrícola justa que não existe no Brasil, né? Mas ele é um filho que já formado na faculdade, ele anda sozinho. Nós precisamos cuidar ali do ambiente de negócio, nós precisamos cuidar dele. Então esse é o maior. O médio é o filho adolescente, é o filho que já chegou numa certa idade, mas nós temos que ficar vigiando ele para ele não escorregar e voltar para cá. E a pequena propriedade, o pequeno produtor, vou aqui até usar esse termo, é o bebê. É o bebê que eu preciso dar de mamar, eu preciso trocar de roupa, eu preciso dar banho nele, botar ele para dormir, para ele crescer um
adulto sadio. Cuidar. Então, é cuidado, o zelo. Isso, exatamente, cuidado, cuidar. Então, é isso que a gente faz, é esse que é o nosso trabalho. Então, é isso que nos motiva, é isso que a mim, pessoalmente, me motiva muito. Né? Deus me deu essa oportunidade, eu falei, eu saí de casa com 9 anos de idade e não foi para vagabundar, andar na estrada, foi para estudar. O meu primeiro emprego foi ser lavador de pratos. Eu fui para uma cidade média, 20, 30 mil habitantes, e lá eu consegui um emprego de lavador de pratos, onde eu consegui a boia e o pouso. E vida que segue, foi indo, foi indo. Não foi só eu, meus 6 irmãos. Tenho mais um irmão homem e 5 irmãs mulheres. Que a vida desses todos foi essa. Importante esse olhar sensível. Vamos falar da Equifax Boa Vista. Fernanda, não basta vender, tem que também receber. Então, a orientação nossa para os comerciantes é que sempre tem um sistema de proteção ao crédito para dar eficiência no negócio. Às vezes, não só para olhar a negativação do consumidor, mas também para ver potencial de crédito que aquele consumidor está tendo. E nós sugerimos o sistema Equifax, que é o sistema SCPC, é o maior do Brasil, o melhor banco de dados. Márcio, como é que eu tenho acesso a esse produto? Só procurar nossa rede de associações comerciais que você vai ter todas as informações. Zé, só já emendando um assunto aqui, você quebra um tabu, porque o setor produtivo, temos honrosas exceções, mas em sua maioria vê a política partidária com muita resistência, né? Eles se fecham muito no classismo. Desde que eu te conheço, você nunca foi de ficar em cima do muro. Você sempre esteve lá, teve posição e sempre teve uma postura muito aguerrida na defesa do setor produtivo, também dentro da política partidária. Isso você entende como uma marca pessoal sua ou você entende que é realmente algo que a liderança classista tem que desenvolver? Foi deputado federal, né, Zé Mário? Eu acredito nisso. Eu tenho convicção absoluta que isso é necessário. Eu fico vendo as pessoas, às vezes, eu não vou mexer com política partidária porque eu tenho gente dos dois lados, que eu tenho freguês de um lado e do outro. Você respeita todo mundo, mas claro que a minha instituição, eu não posso partidarizar ela, mas eu, Zé Mário, eu tenho minhas convicções pessoais. Eu acredito naquilo que eu acredito, não é porque eu sou presidente ou sou um diretor ou de alguma instituição que eu não possa exprimir o meu sentimento e a minha vontade política. E mais que isso, essa vontade e essa determinação da participação, ela vai ser fundamental para o sucesso do setor. Por quê? Você pode ter, por exemplo, um melhor ambiente técnico, porque você achar necessário. Eu posso ter os economistas mais danados, o cara é bambambam de Harvard. Eu posso ter os caras formados da melhor educação do mundo, que lá não sei o que problema, Eu tenho aqui os melhores modelos de saúde pública do mundo, tal. Fiz um desenho todo bonito, tal e tal. A decisão é de quem? Do político. Política. Simples assim. Simples assim. Eu posso ter o melhor do mundo, só que ele tem um teto, uma parte técnica. Acima disso é só a decisão política. É simples assim. E eu penso, claro que você não pode levar as suas instituições, as suas entidades a uma derrocada, a um abismo. Agora, você participar, não vejo. Você não pode partidarizar as instituições. Agora, as pessoas têm que me respeitar, como eu vejo hoje, por exemplo. Se nós for pensar bem, a esquerda que está aí hoje, ela foi formada dentro de sindicatos. Mas sindicatos para fazer piquete dentro de fábrica para não trabalhar. E combinado com a fábrica. Combinado com a fábrica, o que é mais grave. Quando a fábrica estava esburricada de estoque, chamava o chefe do sindicato, falou, nós vamos ter que dar uma parada uns 3 meses aí. E aí, como é que fazia o acerto, ia lá para a porta da fábrica, não pode trabalhar, vamos fazer greve. Assim funcionava. Eu acho que você já pode emendar aquela pergunta clássica que fazemos para todo mundo. Ainda mais com o Zé Mário, que é professor, viu? Mas aqui, só terminando a questão política, e aí não adianta, como eu vejo muitas vezes, a pessoa fala assim, que eu preciso eleger deputado, eu preciso eleger senador, eu preciso eleger quem me representa. É importante. Agora começa na minha base. Começa com um vereador, com um prefeito, com um vice-prefeito, sabe? A gente estimular as pessoas a entrarem nesse processo. Do micro para o macro. Do micro para o macro. Né? E ter uma bandeirinha ali levantada. Olha, a minha bandeirinha é essa. É legítimo isso. É legítimo. A classe de jornalistas, é legítimo que tenha a sua representação. É legítimo. Não é corporativismo, é legitimidade.
os professores, os médicos, os advogados, as igrejas. Olha bem hoje as igrejas, como é que elas estão tomando um espaço político enorme. Ah, mas eu vou criticar? Não. Não vou. Vamos ocupar espaço também. O setor agro. E aí eu já puxo a brasa para o nosso assado. Nós temos hoje uma bancada federal dentro da FPA com 341 deputados e senadores. Nós nunca tivemos isso na história. Mas deve ser alguns malucos lá atrás que fundaram atrás da FPA quando ninguém tinha coragem. Tal de Ronaldo Caiado, Valdir Colato, esses deputados, Abelardo Lupion, pai do Pedro Lupion, que os caras falam, não, nós temos que ter uma tal de bancada ruralista, que hoje é a FPAgro. A FPAgro, são 513 deputados federais e 81 senadores. Nós temos 341 lá dentro. Aí você fala assim, mas todo mundo vai para a briga? Não. É uma boa turma que puxa a frente. A Marussa Boldrin, que foi eleita no meu lugar, ela é da diretoria da FPA. Sabe? Mas quando nós vamos para um embate, ninguém dá conta de aprovar nada se não conversar com a gente. Não dá conta. Em governo nenhum dá conta, ninguém dá negociar. Conta. Estou vendo que está dando um sinal aqui, deve estar. Um minuto para essa última resposta. Não, na verdade o Zé Mário já comentou, mas só reforçando, quem está nos assistindo agora, qual que é a importância de estar dentro de um sindicato rural e dentro de uma associação comercial? Qual é a importância de andar junto? É a sua voz. A sua voz. Tem muita gente que se acha importante demais, que eu sou grandão, que eu sou bonitão. Nada disso. Nada disso. A união nossa é a nossa força. Seja na área rural, seja na área comercial. E aí eu quero, mais uma vez, enaltecer o trabalho da FACIEG. É uma instituição extremamente capilarizada através das suas associações. Mas, comerciante, participe disso. Produtor rural, participe do seu sindicato. Seu sindicato apenas não é um nome, não. Ele é seu, é você. Ah, mas eu não gosto de diretoria. Troca ela. Eu não gosto da FAIG, não gosto do Zé Mário. Troca ele. Entendeu? Então, as coisas são simples, nós não temos que ficar com rodeio. O Márcio Luiz está fazendo um grande trabalho na FACIEG. Beleza, vamos em frente, vamos ajudar. Então, é isso que eu prego a todos. União. União, porque realmente não é fácil você enfrentar uma reforma tributária, não é fácil você enfrentar o dia a dia, as questões ambientais, não é fácil você essas questões internacionais que nos afetam e que, na verdade, tudo são narrativas equivocadas e inverdades que são ditas, mas nós temos que contradizer isso através da ciência, através do bom senso. Tempo cravado. Obrigada a todos vocês que nos acompanham aí pelas rádios parceiras. Obrigada pela audiência. Você também que acessou o canal aí do YouTube, a FACIEG no YouTube. Muito obrigada e obrigada, Zé Mário. Obrigado a você, Fernanda. Obrigado também a você, presidente Márcio Luiz. Dizer que para mim foi uma alegria muito grande estar aqui participando com vocês. Foi muito boa prosa, né? É um absurdo. Dedo de prosa é bom demais. É bom demais. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.